Boa noite, seja muito bem-vindo ao segundo painel, o painel temático sobre administração de custos do primeiro Fórum da Hotelaria Funcional. Esse evento que está sendo promovido por duas empresas, Alaska Amenities, uma fornecedora de amenidades cosméticas para a hotelaria funcional, focada em hotéis que precisam de um bom custo, mas não querem abrir mão de qualidade, e também pela notória agência de marketing, que é focada em gerar reservas diretas para a hotelaria. Nós sabemos que essas são duas grandes necessidades do nosso mercado e hoje a gente se une para trazer a vocês profissionais, referências no nosso setor, no nosso segmento, para discutir temas que são vitais, que são prioritários para o nosso dia a dia, para os nossos resultados. Ontem nós tivemos um bate-papo fenomenal sobre gestão de receitas com três gigantes aí do setor. O bate-papo foi muito legal. Em breve a gente vai disponibilizar a gravação assim que o fórum se encerrar. Vai ficar disponível no YouTube. E hoje a gente vai ter uma conversa muito especial também. Eu queria lembrar que além do objetivo educacional, digamos assim, de troca de conhecimento, troca de experiência hoteleira, o nosso evento, o Fórum da Hotelaria Funcional, também tem um objetivo filantrópico, que é tracionar recursos para a Associação Fraternidade Policial. A Associação Fraternidade Policial é uma associação que reúne membros de todas as forças de segurança a nível federal, estadual e municipal, aquelas que estão no artigo 144 da Constituição Federal, e o objetivo é prover um apoio financeiro, jurídico, psicológico, para aqueles policiais que são vítimas, tanto vítimas de operações, né, sofrendo ali algum incidente, quanto de acidentes e, claro, as suas famílias. Durante a nossa transmissão, a chave Pix vai aparecer por vários momentos na tela e você, por favor, anote a chave Pix e faça a sua contribuição. Eu tenho certeza que vai te fazer bem, vai fazer bem aos nossos policiais e vai ajudar a apoiar aqueles que mantêm os nossos destinos seguros. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar para se apresentar a Anne Vrobel, que é sócia administradora do Grand Hill Hotel de Piraí do Sul. Ela é responsável pela gestão administrativa e operacional do empreendimento, que conta hoje com 36 acomodações. Ela realizou uma recente transição de carreira, entrando na hotelaria em maio de 25, e hoje atua diretamente na gestão dos setores de governança financeiro e compras e reservas. Anne, seja muito bem-vinda ao Fórum da Hotelaria Funcional. Microfone, Anne, por favor. Olá, boa noite a todos. Espero poder contribuir com a minha experiência, né, de 1 ano e 5 meses dentro da hotelaria. Desejo uma boa live, desejo também que as pessoas que estejam nos assistindo consigam conhecimento, né, sobre o ramo hoteleiro. Eu falo particularmente mais de um hotel pequeno, né? Então, nós temos aí os âmbitos dos hotéis maiores, né? Mas também estou aqui representando os hotéis menores. Perfeito, Anne, muito obrigado. Eu gostaria de lembrar um dado que foi dito na live de ontem, que é o seguinte: uma boa quantidade, se eu não me engano, a maior parte dos hotéis que são independentes no Brasil, eles têm menos de 20 quartos. Então, a sua presença aqui hoje ela vai ser de grande valia, eu tenho certeza, por trazer de fato esse ponto de vista, esse contraponto, aquilo que a gente geralmente vê nos eventos maiores da hotelaria, que é um enfoque em hotéis grandes, seja independente, seja de rede, e muitas vezes isso é meio descolado da realidade de um hotel menor. Então, a gente fica muito contente, eu fico muito grato por você ter aceitado o convite, tenho certeza que vai agregar bastante. Na sequência, eu quero convidar para saudar o público o Felipe Rafaim, que é atualmente o responsável pelo Cataratas Park, também pelo Cine Cataratas. Ele tem aí 5 anos à frente do hotel já, e é engenheiro civil de formação desde 2010, tem especialização em gestão de empresas e marketing, iniciou a carreira ali na construção civil, com passagens pela construtora JL e também pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Felipe, seja muito bem-vindo também ao nosso fórum.
Obrigado, Daniel, pelo convite. Agradeço a todos aí que fazem parte dessa comunidade hoteleira, né? Como a colega mesmo falou, seja os pequenos, os médios, os grandes, que a gente venha somar bastante para esse fórum, com esse bate-papo, essa discussão, abrir ideias, abrir oportunidades, e que seja uma live muito boa e que agregue muito aos colegas e todo mundo que assiste. Obrigado, Daniel. Obrigado a você, Felipe. E por último, para se apresentar e comunicar com a gente, o Rafael Gimenez, ele é bacharel em Ciências Contábeis, em Turismo e Hotelaria, com MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria. Ele tem mais de 20 anos de experiência em controladoria hoteleira, atuou por um bom tempo, uma década no IHG, e liderou por 6 anos a controladoria de resorts e hotéis de lazer. A sua trajetória reúne gestão financeira, reestruturação de processos, controles internos, redução de custos e liderança, com foco em eficiência e sustentabilidade financeira. Tudo a ver com o tema de hoje. Rafael, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Daniel, tudo bem? Eu quero agradecer pelo convite, para mim é muito especial e é uma honra estar aqui participando. Quero cumprimentar todos os ouvintes também e desde já agradecer a todos pelas contribuições que vão ser feitas aí eventualmente para a Fraternidade Policial, né? Que é a entidade que é a entidade que está sendo beneficiada por esse evento digital. Espero que também esse bate-papo que a gente vai ter, né, que com o Felipe, com a Anne, né, que com essa mágica que você faz aí conectando, né, as áreas dos conhecimentos, os perfis, possam contribuir aí para empresários, para colegas hoteleiros e tudo mais, né? Eu costumo dizer que a gente é eterno, nós somos eternos aprendizes, né? Então, quando você propôs o artigo, né, e tudo mais, eu estava dando uma analisada, me remeteu lá nos meus primórdios, né, da faculdade lá, quando eu abri uma tese de mestrado, e daí eu falei, o que eu vou fazer com a minha faculdade de hotelaria, né, porque eu gosto tanto de servir pessoas, isso aqui era um sonho para mim, e eu quero agradar as pessoas, né, aprender essa hospitalidade. Eu até me equivoquei, que eu vou fazer aqui a faculdade de contábeis, na verdade. E aí eu descobri ali sistemas de informações gerenciais, né, controladoria hoteleira. E aí foi aquele momento ali que me despertou ali uma euforia, sabe, para conectar as duas áreas ali. E eu sigo com essa energia até hoje, sabe? Mas realmente o artigo me fez pensar isso e lembrar que a gente vive aprendendo, né? Então, eu realmente espero que a gente consiga bater um papo bem legal aqui e que eu possa contribuir, viu? Certeza vai, Rafael. Eu fiquei muito contente quando você aceitou o convite. Quem te conhece, eu tenho certeza que sabe que, de fato, a paixão que você disse sentir, ela se transmite para as outras pessoas. Foi um prazer, né, estar com você várias vezes aí no Morro dos Anjos. E tenho certeza que vai contribuir bastante para nossa transmissão. Espero que aprenda bastante, espero que todos nós possamos aprender algo novo hoje. E também ensinar, que ensinar é sempre muito bom. Bom, já que o Rafael foi o último a se apresentar, já vou começar com ele nas perguntas, que é pra gente, né? E importante dizer, vocês reparem bem essa live, porque tá todo mundo de azul, menos o Felipe. Acho que não foi combinado, mas a gente está combinando. Ficou aí o Felipe, acho que vou deixar ele pro final. Bom, pessoal, vamos lá. Primeira pergunta, né? Você mencionou, Rafael, o artigo. De fato, a gente aqui no fórum fez uma seleção de vários artigos acadêmicos para poder se embasar, né, nas perguntas e partir de algum lugar, partir da academia. O artigo em questão foi publicado na revista Turismo em Análise, o pesquisador foi o Rogério João Lunks, e ele afirma que o aumento da competitividade tem levado os hotéis a aperfeiçoar seus sistemas de gestão, sobretudo aqueles que são relacionados aos custos. Mais do que registrar despesas, a gestão de custos passa a ser uma ferramenta para identificar oportunidades, apoiar decisões e aumentar a competitividade do empreendimento. Rafael, ao longo da sua trajetória, que passa por resorts e grandes operações hoteleiras, qual foi a maior mudança de mentalidade que a prática lhe ensinou sobre administrar custos e em que momento você percebeu que administrar custos era muito mais do que simplesmente reduzi-los? As duas perguntas são bem complementares uma com a outra, né? Mas eu gostaria de fazer uma introdução, porque o artigo, ele retrata muito métodos de análise, né?
E aí me fez pensar muito sobre a junção ali do conhecimento teórico e da prática, sabe? Porque quando a gente fala de conhecimento teórico, a gente está falando daqueles conceitos, né, como dos princípios contábeis, né? Estamos falando de uma teoria que sustenta a aplicação de métodos de análise e que fornecem, né, ferramentas e base, um cenário para tomar decisões. Então, é claro que os hotéis agora, né, com o artigo de 2010, e agora piorou, né, o cenário competitivo, né? A gente passou por cenários aí, por crises econômicas, por pandemia, e agora a gente tem um ambiente mais competitivo ainda e com a entrada das inteligências artificiais, né? Então, esse contraponto, né, de velocidade que as inteligências artificiais trazem e da possibilidade do universo mágico de se conectar com os PMS, né? Porque os sistemas de hotelaria, assim, pelo menos a impressão, até que eu vi os colegas depois, que eles estão já, digamos, desenvolvidos, né? E ficam ali. Eles demoram para sair umas versões atuais e que tragam novas ferramentas, né? E aí a forma de visualização, as visões, né? Muitas vezes não são as mais dinâmicas, né? Não são aquelas que fornecem, por exemplo, um cenário customizado de 7.000 contas em aberto, né? Quando tem um hotel de day use, por exemplo. Então, as inteligências artificiais e outros sistemas, outros softwares, né, de integração, eles são importantíssimos, eles vão trazer, né, essa velocidade para que os players consigam tomar decisões mais rápidas, mas a gente não pode esquecer desses dois pilares, né? Então, para mim, esses dois pilares, que realmente os conceitos, né, os conhecimentos técnicos e a prática, né, que é a nossa própria experiência também faz parte dessa vertente da prática, são importantíssimos para que a gente consiga utilizar a IA com responsabilidade, né, respeitando a LGPD, né, e ao mesmo tempo validando, porque assim, às vezes as IAs trazem uns absurdos ali, né? Então, a gente se confiar cegamente ou a gente não conseguir elaborar um prompt, muitas vezes, ou digamos que não potencializa aonde a gente pode chegar com ela, porque a gente não sabe pedir, né? Então, eu costumo dizer que a minha geração dos 50, ela tá com, digamos que, um pouco de dificuldade, desafio para se adaptar, mas é uma geração que tem muito conteúdo porque já tem né? Não digo que é melhor ou pior que a geração mais nova, mas já tem um tempo de casa andando na rua, né? Trocando de hotel, né? Fazendo muito orçamento na planilha de Excel, entendeu? Para entender vamos dizer, análise vertical, análise horizontal e falar de outros, né, outros métodos de análise, conceito de volume, custo, lucro, né? Entendeu? Então, isso que eu queria deixar de introdução para responder a pergunta, porque, assim, o que você comentou de qual foi qual foi o momento, né? A maior mudança. Você pode só repetir a pergunta para mim, por favor, Daniel? A primeira pergunta foi a questão de qual foi, né, a maior mudança de mentalidade que a prática lhe trouxe, né, diante daquele conhecimento técnico. Obrigado. Essa mudança, na verdade, ela foi acontecendo aos poucos, né? Passando por hotéis ao longo da jornada que a gente foi fazendo. Mas o que mais realmente me faz pensar, que me impactou, foi uma frase do Goldsmith, que é o que nos trouxe até aqui, não nos levará até lá. Por que isso? Porque quando a gente está num hotel pequeno, e aí a gente tem lá, eu nunca vou me esquecer, quando eu fiz a minha primeira precificação de cardápio de vinho, né? E aí o que acontece? Eu atribuindo o markup lá e eu vi o custo de um vinho que era altíssimo, lá no Rio Grande do Sul. E eu falei, cara, será que não, esse vinho aqui não pode entrar, né? E aí começando uma reflexão embrionária lá atrás sobre, cara, aquele vinho tinha muita saída. Então, por mais que a margem de contribuição dele era menor, ele me contribuía muito mais para o lucro do que eu deixar um vinho barato que não saía, né? Então, essa frase do Goldsmith, ela foi passando de empreendimento para empreendimento para mim e sempre ficou na minha trajetória, sabe? Quando eu estava, por exemplo, num hotel de convenções em São Paulo, era muito forte pensar em ponto de equilíbrio, margem de contribuição, né? Eu não vou me estender, mas assim, margem de contribuição, né? A gente está falando de preço de venda, imposto, despesa variável, comissão, aquela parcela que sobra, quanto contribui para pagar todos os meus custos fixos, né? E era um hotel gigante, gente.
é um hotel gigante. E eu tinha trocado ali de segmento, né? Eu trabalhava num hotel long stay, e aí a pegada era outra. Mudar a chavinha ali era importante. E aí, quando eu comecei a entender que a analisar um contrato grande de evento, onde a nossa margem de contribuição padrão era X, mas era importantíssimo fechar aquele contrato de evento, mesmo com o preço de apartamento, onde a minha margem de contribuição era X menos 5. Porque mesmo com uma margem não tão favorável, eu tinha outros produtos agregados, que era, por exemplo, a locação de salas de eventos, né? E aí o coffee break, né? Que é um tipo de produto de alimentos e bebidas que também tem uma margem boa, entende? E aí, o quanto esse produto total contribuía e deixava na mesa, era algo que fazia sentido. E se a gente analisar, por exemplo, isoladamente, né, a margem de contribuição, se a gente não olhar o todo, se a gente cortar, ao invés da gente decidir onde a gente vai investir ou vai aceitar, né, a gente acaba tomando decisões erradas, né? Então, isso, percebam, essa parte a frase do Goldman, o que me trouxe até aqui não vai me levar até lá, né? E faz com que isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? A segunda pergunta ali, ela para mim é uma coisa muito mais até especial, porque o momento que eu percebi, né? A pergunta é qual o momento eu percebi que a segunda pergunta é em que momento você percebeu que administrar custos era mais do que simplesmente reduzir eles? essa curva do aprendizado, né? E ela continua, tá? Igual eu falei no começo, ela não para, né? Chegou a pandemia. Então, para mim, a pandemia foi um divisor de águas não só na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional também. Porque quando eu tive a oportunidade de estar no finalzinho ali, nesse hotel de convenções de São Paulo, que foi algo que também experimentei margem, às vezes, no zero, né? Porque eu precisava colocar a receita dentro de casa para pagar um custo fixo de segurança, de manutenção, ou para não deixar que o custo fosse mais caro lá na frente. Porque o empreendimento fechado, abandonado, depredado, poderia custar muito mais para reabrir lá na frente, né? Então, aceitar uma diária extremamente barata de médicos, enfermeiros que estavam ali no hospital de campanha, ali no Parque Anhembi, era uma decisão importante para poder minimizar o prejuízo, né? E, por sua vez, depois eu mudei para um resort. E foi muito especial, porque as pessoas estavam enlouquecendo, né? As pessoas não conseguiam mais ficar em casa, os pais não conseguiam mais ficar com seus filhos em casa, né? E aí, o que acontece? O resort estava abrindo, né? Participar dos protocolos da criação dos protocolos de higiene, fez eu mudar a minha mentalidade de novo, né? Sobre que muitas vezes era de reduzir custo, de manter um custo baixo, deixar a margem de contribuição alta, mas aí já não fazia mais sentido. O que fazia sentido era criar uma cultura, né? E uma consciência de que aquele era um novo momento, né? Olha, o que não trouxe até aquele momento não era mais. Por quê? Eu precisava gastar muito dinheiro em álcool gel, né? E era um custo que não era pensável. Ele fugia totalmente da tendência lá que eu tinha de produtos de limpeza, de amenities por hóspede, né? Então, esse é um exemplo também sobre isso, né? Sobre em que momento que essa virada de mentalidade aconteceu. Poxa, tem vários exemplos assim, mas esse acho que foi o mais marcante na minha vida, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu estou à frente de um resort que recém inaugurou, né? E o que, por exemplo, para mim mudou de novo a mentalidade. É muito importante, além de Pareto, né? Eu vou dedicar minha atenção ali para o que mais representa, né? Naquelas fatias de custos ali do meu hotel, como de head count, de custo de minhas bebidas. Mas é incrível que pareça, a região, por não ter uma tradição turística, criar cultura de novo, olha, isso ficou muito na minha cabeça. Criar cultura, treinar, compartilhar conhecimento. Para um líder de alimentos e bebidas que é um cara extremamente inteligente, mas ele nunca tinha ouvido falar de alimentos e bebidas, né? Então, compartilhar essa cultura, né, de que, olha, reposições constantes podem diminuir seu desperdício de lixo de desperdício que vai para o lixo, né? Trocar uma ideia de como configurar, né, os números absolutos versus os indicadores estatísticos ali, traz história para ele tomar decisão. Então, essa criar cultura e treinar colaboradores é uma forma também de entender que gerir custos não é simplesmente reduzir custos, né?
que existem outras mentalidades e formas de você fazer isso, estratégias de você fazer isso, que descentraliza, né? Você cria um time que está olhando todo o custo, ainda mais em hotéis muito grandes, né? Quando o hotel é menor, poxa, eu nunca me esqueci do carinho de um hotel de Curitiba. Era acho que 50 apartamentos, 80 apartamentos, sabe, Anne? Era abraçável o funcionário, e a resposta era rápida, assim, para controlar, né? Eu mesmo, entendeu? Eu fazia ali. Mas quando a gente está num hotel grande, muitas vezes investir em treinamento e criar uma cultura, e aí estamos falando com os pares também, né? Com um investidor que às vezes tem um tipo de visão ali que é de um outro segmento, mas aí eu preciso explicar ali, eu falei, olha, é importante olhar o RDS, né? Eu acho que não sei se o Felipe tem RDS, qual é o sistema de vocês aí, Anne e Felipe, mas assim, o RDS vai trazer informação diária, né? Então é um pouco disso e um pouco daquilo que eu queria trazer para vocês. Per- E Perfeito. obrigado. Acho fantástico, adorei. Você começou falando na questão de teoria e prática, e de fato é uma curva de aprendizado, né? Às vezes a gente ganha o martelo, tudo que a gente quer é sair martelando, e às vezes nem todo prego vai acertar o lugar certo, né? Às vezes a gente está querendo pregar em algum lugar que na verdade não deveria ter um prego ali, não é bem ali que vai fixar, né? E eu acho que é um ajuste que de fato a prática pode trazer. Eu gostei da tua frase, essa questão de aquilo que nos trouxe até aqui, né, não nos levará até o próximo passo, né, até o próximo lugar. E você terminou comentando a questão da dificuldade de formar uma cultura, muitas vezes, em empreendimentos grandes. E aí eu gostaria de perguntar para a Anne como que é essa vivência dela, né, como é, digamos assim, repetir as mesmas perguntas, mas eu queria ver o ponto de vista de alguém que está administrando há pouco tempo, sim, mas está administrando um hotel menor. Certo. Então, se nós pegarmos a última pergunta, né? Em que momento você percebeu que administrar custos era muito mais do que simplesmente reduzi-los? Então, assim, administrar custos, né? Os custos, eles existem, né? Os variáveis, os fixos, os imprevisíveis, né? Os caros, né? Porque, assim, a gente, todo mês aqui, a gente pensa, mês que vem vai folgar, mês que vem vai sobrar mais dinheiro. Mês que vem o lucro vai ser maior. E aí acontece algo de 2, 3, 4 mil reais para consertar, né? Então, assim, e você tem que analisar aonde que você vai cortar esses custos, né? Administrá-los, porque eles, se você faz um custo mal cortado, isso reflete lá na hospedagem, reflete para o hóspede, né? Então, nós temos nosso centro de custo, né? Seja no buffet, seja na governança, seja no restaurante, e você tem que analisar muito bem, né? Aquilo que você vai cortar para isso não influenciar na experiência, né? Não influenciar na nossa hospedagem. Então, eu acho que é nisso, não é simplesmente reduzir, né? Mas simplesmente analisar como fazer aquilo melhor, né? Como aquele custo se tornar invisível, né? Como a gente consegue cortar aquele custo que ele se torne invisível, que isso não chegue para o hóspede, né? Que chegue com a mesma qualidade que já tinha, né? E às vezes uma mudança, né, em algum setor, às vezes vai trazer uma experiência, você vai gastar menos e trazer uma experiência melhor, né, para o hóspede. Então seria esse o meu comentário. Perfeito. Eu acho que essa questão da criatividade, digamos, né? Um outro modo de enxergar aquele custo que já existe diante de uma contingência, de uma necessidade inesperada. Eu acho que de fato isso acontece com bastante frequência. E eu acho que é mais difícil para os hotéis menores mesmo, porque talvez os hotéis maiores tenham uma estrutura, uma envergadura para lidar com isso com mais tranquilidade. Pelo menos a impressão que eu tenho. Pode ser que, na realidade, só mude a proporção e o impacto seja igual. Creio que sim. Assim, a gente, que nem eu sou, eu estou em todos os setores, né? Eu estou na governança, verificando o quarto, eu estou na recepção, cuidando das reservas, estou dentro da cozinha, coloco minha touca e vou para dentro da cozinha, lavanderia,
E então é muito, né? Estou envolvida em todos os setores. E eu acho que isso é primordial, né, para a gente ter essa conversa com os colaboradores todos os dias em todos os setores, para a gente entender, né, qual é a necessidade, o que está acontecendo ali, como otimizar, como melhorar aquela questão ali. E é claro, né, o nosso papel ali enquanto gestor é estar observando como trazer mais lucro, né, como trazer menos gasto e não perdendo a qualidade. Perfeito, perfeito, Anne. Muito obrigado. Felipe, tem algo a dizer sobre essa questão? Claro, pegando a fala dos colegas, eu vejo muito assim, Dani. O hotel, eles são vários CNPJs numa mesma empresa, né? Então, nós temos lavanderia, recepção, restaurante. Bom, são vários setores, bar, enfim, né? Administrativo, eventos, corporativo, enfim. O hotel, ele compõe de vários e vários setores. Então, por exemplo, um dos cases que nós temos lá no Cataratas Park a questão da piscina, né? Então você pega épocas que tu vende mais, né? Que é tradicional, e épocas de inverno que tu tende a vender menos, né? Então tu consegue chegar nessa redução de custos assim em determinadas épocas do ano também, né? Com setores ou não. Então assim é muito comum na hotelaria, principalmente em cidades como Fronteira, como Foz do Iguaçu, onde está localizado o Cataratas Park, que tu tem épocas mais fortes e épocas médias de ocupação e faturamento, né, que são sazonais, né? Então é tradicional tu gastar um pouco mais, gastar um pouco menos em algumas épocas, e épocas que você tem um faturamento mais elevado, nos meses subsequentes você tem aquela conta maior e faturamento menor, né? E aí que tu trabalha muito essa diversificação. Uma fala do Rafael, que trouxe aqui, que foi muito bacana, que tu pode ter uma economia maior, né, nos teus custos, elevando a tua fatura, né, elevando o teu faturamento, né. Então, você consegue ter uma diminuição dos custos quando tu eleva o teu faturamento. É claro, não é uma tarefa fácil, né, é o sonho de todo empreendedor, né, conseguir elevar o faturamento, né, e isso traz um pouco o que a nossa colega acabou de falar, que é dando um serviço de qualidade, aprimorando a experiência do hóspede, né? Conseguindo atrativos, opções a mais para o hóspede ter algo para comercializar, seja um restaurante de boa qualidade, seja serviço, seja desde lavanderia, desde piscina, desde eventos, enfim, é isso que eu vejo como diretor do Cataratas Park, que a gente consegue mensurar essas experiências maiores. E com isso, o custo ele passa a ser algo relativo, né? Então você consegue ter opções melhores de ferramentas, né? E como você consegue chegar nesse denominador de faturamento versus despesas, né? Então você consegue ter uma margem maior da lucratividade, né? Essa experiência que a gente tem mais no Cataratas Park Hotel. Legal. Você usou uma palavra que eu acho que é interessante, relativo, né? O custo é relativo. De fato, se você está investindo mais, está tendo um custo maior de um centro determinado, que seja piscina ali, área de lazer, mas esse custo ele está se refletindo numa experiência melhor para o hóspede, que traz mais resultado, que aumenta o faturamento. Então, não necessariamente aumentar aquele custo naquele momento é ruim, porque está aumentando, né? Assim, as duas coisas elas podem andar juntas e é bom que andem. É bom, na verdade, que o custo, na verdade, seja mais baixo que você ganhe mais. Mas não. Um exemplo muito comum nosso, por exemplo, é o rebranding do hotel, né? Então, a gente, na reforma de novos apartamentos, você trazendo um apartamento de qualidade maior, você tem um custo médio X de tarifa e com essa nova categoria você consegue aumentar 1,5, 2 vezes o valor da tarifa. Então, você gastou mais para ter uma lucratividade futura maior, né? Então, sim, são detalhes que dentro da hotelaria que fazem a diferença. A mesma coisa, um cardápio diferenciado, um chefe diferente de comida, que faça pratos diferentes de comida, um produto diferenciado seja de piscina, de amenities, de quarto, enfim, né? São vários requisitos que fazem que a lucratividade aumenta e mesmo com os custos igual ou até mesmo maior. Perfeito. Bom, gostaria de seguir para a Anne aqui com uma pergunta. Reavaliar a estrutura de custos nem sempre é fácil, Anne.
porque no final das contas é reavaliar tudo aquilo que tem mantido a operação em funcionamento e, portanto, satisfeito os clientes. A gente até estava falando, né? Isso aqui me trouxe até este ponto. Porém, algo mais difícil do que tentar não prejudicar essa satisfação, talvez seja a decisão sobre onde cortar e onde investir, como você bem apontou anteriormente. Então, com recursos escassos, como definir o que é mais vantajoso, né? Anne, teve alguma situação da sua vivência com o hotel que mudou o jeito como você toma essa decisão? Ou o que ela lhe ensinou sobre administrar custos? Como, né, eu já falei, eu estou em todos os setores, né? Então, em todos os setores, eu passo analisando, eu analiso nesse 1 ano e 5 meses aquilo que eu posso reduzir custos, né? Então, começa pelos fornecedores, né? A gente chega, né, pedindo apoio para os colegas hoteleiros, né? Eu moro numa cidade agora há 2 anos aqui, então na minha cidade anterior, né, com pessoas que eu conhecia mais, eu pedi um apoio, um auxílio, desde comprar rouparia, né, prataria, então desde o início eu fui buscando os melhores preços, as melhores condições. Estive agora o ano passado a gente esteve na Equipe Hotel, né, que agora está prestes a acontecer. Então, eu acredito que em todos os setores, né, da hotelaria, dentro do hotel, eu consegui mensurar aonde eu precisava, aonde eu podia e aonde eu precisava diminuir os meus custos, né? Nós não conseguimos gerenciar aquilo que nós não medimos. Então, se nós não estamos na vivência, se nós não estamos juntos com o nosso gerente, se nós não estamos num diálogo constante, entendendo o que está acontecendo, a gente não consegue entender aonde deve cortar e como melhorar, né? Então, eu vou dar alguns exemplos na prática, né, do que eu mudei desde quando eu assumi, né? Vamos dizer assim que em torno de 6, 8 meses, eu dei início ao hotel e fiquei daquela forma. Aí eu percebi que eu precisava mudar, né? Precisava buscar outros parceiros, outros meios, e fazendo isso com muito cuidado para que não afetasse o nosso início do hotel, que foi de forma muito positiva, né? Foram tendo as avaliações, a nossa avaliação no Booking é muito boa, né? É 9,6. As avaliações dos hóspedes, né, que estavam vindo de outros hotéis. A gente tem 5 hotéis na cidade, 3 com um porte um pouquinho maior, né, do quais são os meus concorrentes. Então, a gente foi tendo feedback que estava sendo legal. Bom, está sendo legal, mas e agora o que eu faço com o que eu estou achando que está muito elevado, né, com os custos que está elevado? Então, assim, foram trocas de fornecedores, né? Desde o fornecedor do ovo, dos frios, né? Fui buscando preços melhores, centavos, né? Centavos aqui, centavos ali, numa grande quantidade, dá um valor alto. Mudei o meu escritório de contabilidade, né? Achei que estava muito caro, achei que estava me cobrando muito alto. Então, também procurei. Não é fácil fazer essa mudança, não é fácil você chegar para o teu contador e dizer que não quer mais o serviço dele, mas é necessário, porque é uma dor do momento, mas depois passa, né? Então, busquei um escritório de contabilidade que me atendeu melhor e por um preço menor. Mudei também o banco, mudei meu banco. Mudei de adquirente, mudei para uma taxa melhor, né? Aonde? Porque cada vez que um hóspede chega no hotel, pede desconto, a gente dá desconto. A gente quer aquele hóspede, a gente quer conquistar aquele hóspede. Então, como sócio administrador e como gerente, e também dou a liberdade para a recepção, até certo ponto, aplicar esses descontos. Então, eu mudei a adquirente, mudei as taxas, melhorei as taxas, mudei a forma. Quando eu percebi, peraí, o meu sistema PMS está me dizendo que entrou tanto, mas no banco entrou tanto. O que está acontecendo? Que taxa é essa, né?
Então, quando a gente faz um pagamento, quando o hóspede vem, pede um desconto no balcão, pede uma nota fiscal, pede que seja cobrado no crédito ou até no parcelamento. Então, assim, isso, o nosso lucro começa a baixar, baixar, baixar. Então, troquei de banco, troquei de adquirente, troquei de contador, troquei fornecedores, né, para baixar esse custo. Contratei, né, não 40 horas, comecei a contratar 20 horas, né, algumas pessoas 20 horas, por exemplo, para me atender no momento de pico da recepção. O meu pico da recepção é das 17 às 21 horas. Eu contratei para esse período, né? Então, o meu recepcionista está ali cumprindo as suas 4 horas, né, do qual ele está contratado. Não tem desperdício, digamos assim, né, de funcionário, de tempo de funcionário. Mudamos coisas simples no quarto, assim, que eu percebia, talvez por uma inexperiência minha, mas tomar cuidado com as amenidades e com as toalhas a mais no quarto, né? Então, aquele cuidado com a governanta de deixar amenidades de acordo com o número de hóspedes. Uma outra, nós temos nosso lençol, sobre lençol, né, e a colcha. Então, eu percebi, assim, que 80% chegava e dormia em cima do sobre-lençol. Então, como que eu não prejudico para quem gosta de sobre-lençol, né? Porque isso estava me custando muito. Eu estava lavando lençol que não tinha sido usado, né? Então, como que eu faço para ter essa economia e deixar só o lençol? Então, eu, a partir disso, deixei só o lençol, coloquei a colcha e coloquei o sobre-lençol empacotadinho em cima do guarda-roupa, né? Com uma etiqueta, sobre-lençol. Então, para quem gosta de sobre-lençol, tá lá o sobre-lençol para o hóspede. E isso deu uma economia gigante na nossa lavanderia, no tempo de lavanderia, em produtos, né? Então, assim, descia 4 carrinhos de lençol, começou a descer menos, gastando menos produto, né? Não sobrecarregando tanto a minha lavanderia, porque hoje eu tenho uma lavanderia semi-industrial, né? Eu tenho a calandra, eu tenho a secadora, mas ainda não tenho a máquina de lavar. Mas estamos aí, né, buscando essa compra. Então, tudo isso eu fui mudando, né? Como eu também tenho hoje um tarifário dinâmico para mais, nunca para menos, né? Então, o meu tarifário é tarifa balcão, e dependendo do que eu tenho na cidade, movimento, eventos, eu elevo, né? Eu elevo e o hotel continua cheio, né? Então, esse é o momento que eu consigo fazer isso, né? A qualidade do hotel, o café é o mesmo, né? Não tem, mas é a tarifa do momento. Então, a gente explica isso para o hóspede. O tarifário do momento é esse, né? Aí nós temos, assim, gastos maiores, por exemplo, água. Nós fizemos o poço semi-artesiano. Em questão de 1 ano, esse poço já se pagou, né? Essa economia de água. A gente não tem mais esse custo elevado com água, que é o que gasta muito dentro de um hotel. Estamos buscando a energia solar, né? É um custo mais elevado, né? A gente calculou que vai levar mais ou menos 4 anos para se pagar. Então, é uma coisa que a gente está segurando um pouco ainda. E também com relação a novas contratações no hotel, a gente está pedindo um parecer jurídico e contábil para que a gente comece a fazer uma contratação por PJ, né? Uma terceirização, onde a gente calculou que possamos ter aí 30% a menos de gasto com folha de pagamento, né? Então, nós estamos esperando essa resposta, né, do nosso escritório contábil, do nosso jurídico, para que a gente efetive isso, para que a gente tenha menos custo. Perfeito, Anny. São excelentes exemplos, vários exemplos. Eu tenho certeza que o pessoal já quis pegar o papel e anotar tudo. Fato, são soluções que, pelo tudo que eu ouvi,
de quem está próximo da operação, de quem está de fato vendo o que está acontecendo dentro do hotel, ouvindo os clientes, ouvindo os colaboradores. Talvez, acho que a maior chave, né, da resposta que você trouxe para nós foi a importância de voltar ao princípio, né, da hospitalidade, a necessidade de ouvir as pessoas, de fato entender as necessidades delas, recebê-las bem e aí a partir disso tomar uma decisão. Acho que perfeita contribuição. Eu já vou até seguir para a nossa próxima pergunta aqui, para o Felipe. Felipe, a gente está comentando, né? Comentamos ali com a Anne fez muitas mudanças na operação dela, várias. A gente comentou anteriormente também que mexer nos custos é sempre, de alguma forma, impactar o modo como as coisas funcionam. E, embora isso possa parecer intimidador, também representa uma oportunidade para inovação. Então, na hotelaria, muitos dos custos que comprometem a lucratividade não estão nas grandes despesas, mas em pequenos desperdícios que passam despercebidos no dia a dia, como um consumo excessivo de energia, uma lavanderia pouco eficiente, perdas de café da manhã, falhas de processos ou compras mal planejadas. Nesse contexto, na sua visão, como que a inovação e a tecnologia têm ajudado o Cataratas Park com esses custos invisíveis e como essa preocupação com inovar para administrar custos, digamos assim, se traduz no seu dia a dia à frente do hotel? Daniel, acho que esse é um dos grandes desafios de quem é empreendedor, né? De quem é gestor hoteleiro. Acho que não só da hotelaria, mas de todo o segmento como um todo, né? No Cataratas Park Hotel, a gente tem vários gestores de cada área, então, desde da governança, recepção, gerente geral, enfim, administrativo, financeiro. Fora esses gestores, nós temos consultorias, né? Então, assim, eu falo que o Cataratas Park ele era um hotel de beira de estrada para se tornar hoje o que ele é aqui em Foz do Iguaçu como um mini resort, né? Então, nós temos esse conceito de mini resort já aqui na cidade. Transformamos o Cataratas Park Hotel de um hotel simples para um hotel conceito, né? Isso parte muito dos nossos gestores e a abordagem que a administração teve com entender que não é só o diminuir custos, e sim aumentar a questão de produtos, aumentar a qualidade do hotel, ter mais serviços. Então, acho que eu digo que uma grande virada no Cataratas Park Hotel é identificar o público que nós tínhamos e o público que nós queríamos ter, né? Então, nós tínhamos um público passante, que era um público de 1 a 2 permanência, né? 1 a 2 noites. E depois que a gente virou, né, um hotel mini resort, assim por dizer, que nós investimos em infraestrutura infantil, recreação, qualidade de atendimento, bons restaurantes. Nós temos um restaurante, né, o Gran Torino, que tem a base de comida italiana, um excelente café da manhã, enfim, entre outras qualidades aqui que o Cataratas Park Hotel tem. A gente conseguiu elevar esse conceito. Então, assim, a controladoria, né, que o Rafael tem especialidade aí, né, isso foi uma grande virada também, porque à medida do momento que você começa a aumentar em receita, em tamanho, em valores, o teu público exige mais isso também, né? Então aí começa a dificuldade de você ter pequenos desperdícios, né? Quando você começa a aumentar o seu produto, você tem mais amenities, você tem itens a mais no hotel, você tem mais serviços, e se você não tem um controle adequado, você perde o fio. 2 meses errado, você pode comprometer o trabalho de um ano inteiro, né? Então, nós temos hoje diversos colaboradores, diversos gestores. Fora isso, nós temos serviço de consultoria, desde a parte de controladoria, desde a parte de recursos humanos, desde a parte de, enfim, a maioria dos setores nós temos hoje consultorias externas, né? Que ajudam na tomada de decisão, né? À medida que o hotel cresceu, a tomada de decisão única ela já não é mais viável, né? Então você senta com o seu time, você conversa com o seu time, aonde são os gargalos, aonde são as melhorias que têm que ser feitas, né? Baseada nisso na tomada de decisão mais correta, né? Então, assim, no meu ponto de vista, é um time que faz a diferença, né? Que você consegue perceber quem está no front, né? Quem tá na frente da operação, consegue te dar
informações para uma tomada melhor da diretoria num todo. Entendi. É uma vivência de quem viu o negócio com um perfil e se transformar logo na sequência e de ter que descentralizar, né? Na medida que você cresce, é preciso descentralizar e para poder controlar tudo isso também é uma grande dificuldade, porque são muitas cabeças pensantes, muitas pessoas agindo. É difícil ter aquele contato que às vezes num hotel menor como a Anne, né, tem. E não sei, Felipe, eu gostaria de perguntar assim, e queria que você falasse um pouco sobre Claro. qual que é a sensação de, às vezes, não ter a oportunidade de ter o mesmo contato, assim, que talvez a Anne tem com um hotel menor, assim, com a operação, sabe? De saber exatamente o processo, como acontece. Isso te afeta de alguma forma? Como que funciona? Daniel, quando tu quer crescer, tu tem que ter uma equipe que tu confia, né? Então é uma coisa que eu sempre falo. Você vai errar e vai acertar. E os teus erros vão ter que ser maior que os teus erros, né? Para você conseguir crescer. Isso é algo primordial. Você não consegue controlar tudo e a todos, né? Mas tu tem que saber um pouquinho de cada coisa. Isso não tem como. Tu tem que saber a operação de lavanderia, de cozinha, de restaurante, de serviços, de eventos. Tu tem que sempre estar junto com o teu gestor, né? Na tomada de algumas decisões e principalmente dar autonomia para o seu time, tá? Autonomia para eles pensarem, autonomia para eles testarem, autonomia para eles se desafiarem, né? Então, assim, dentro do Cataratas Park, eles têm muita autonomia, tá? Então, eles têm essa tomada de decisões, claro, como a Anne falou, né? Até um certo ponto. Depois disso, a gente tem que sentar, conversar. A gente tem reuniões periódicas a cada 15 dias, então, onde a gente vê os próximos passos que o hotel vai seguir, o que foi feito, o que deu certo, o que deu errado, e daí sim replicar, né, da maneira mais correta que o time acredita que vai ser. Perfeito, Felipe. Obrigado aí matou minha curiosidade. Porque eu sou dos caras que se sentiria assim, meio, poxa, eu tô longe, eu não tô sabendo e tal. Eu tenho essa coisa, sou muito próximo, assim, das coisas, então é difícil para mim, às vezes, largar a mão. Rafael, como que é para você que já vive aí esse controle, né, de grandes empreendimentos há bastante tempo? É um desafio. A vontade de continuar executando, de continuar pegando na mão, sentando do lado. Eu admirei demais a Anne conversando. Parabéns, Anne, viu? Porque você é uma gerente bem presente. Me deu curiosidade muito grande de ver a linha histórica dos seus números para ver como essas ações melhoraram o hotel. Mas essa tua presença na operação me chamou a atenção. E eu tinha isso muito forte em alguns hotéis. E aí, quando, igual o Felipe falou também, quando você vai entrar em alguns hotéis de uma escala maior, você precisa ter o seu time mais linha 2 ali, né? Linha 1, né? Eu, no meu caso, eu sou um gerente, eu sou um diretor, Felipe, eu sou um linha 1 na organização, então você tem que ter o seu linha 2 ali, e essa linha essa linha organizacional, né, ela é importante para a gestão, para que mantenha a comunicação, diminua aquela zona de contato, porque imagina o Felipe, né, tendo contato com todas as camareiras do hotel, ele não vai ter agenda para fazer nada, né? Eu tenho percebido e aprendido isso também, entendeu? Porque eu gostaria. Então, o meu contato, a minha inter-relação acaba sendo no corredor, ali quando eu vou almoçar. Todo mundo sabe que eu sou bem informal, né? Me chamam de Rafa, eu sou bem simpático. E gosto também de perguntar alguns detalhes. Eu faço meus testezinhos ali, de vez em quando, perguntando alguma coisa. Mas é assim, então eu realmente me seguro, mas com um pouco de frustração, mas eu sei que é necessário. Perfeito. O tal do controller é sempre a figura, assim, que o pessoal fica. É o cara que ninguém gosta de tomar café, todo mundo tem uma rusga, um e-mail que se lembra e não consegue esquecer, uma coisa assim. A controladoria tem essa imagem. Você, de fato, é um peixe, assim, meio fora da água, digamos, pela personalidade. Anne, gostaria que você comentasse também essa questão da inovação. Você já trouxe aqui um conhecimento gigantesco nessa área, mas como você enxerga essa mentalidade de querer sempre encontrar ali o que pode ser melhor, né? O que a gente pode fazer de um jeito diferente? Olha, eu perco o sono pensando nisso. Mas, assim, são 36 quartos, certo?
Faz aí uns 3 meses, mais ou menos, que eu estou com uma lotação 70%, 80%. Eu já sinto a necessidade de ter alguém me ajudando, né? Para quê? Para que eu tenha a sensação que eu estou controlando tudo, né? Então, eu tenho essa sensação que eu já tem coisas que podem ser melhoradas. Mas, já penso, já visualizo numa pessoa para me ajudar, talvez alguém que já esteja lá dentro, né? Para que esteja me ajudando. O desafio, acredito que ainda, né, assim, a gente tem uma taxa de ocupação maior para que a gente melhore algumas coisas, para que a gente tenha mais serviços. Como, por exemplo, a gente não tinha. Eu tenho pavor de restaurante, alimento, trabalhar com alimento, porque eu não sei, né? Eu não sei, eu não entendo sobre cozinha. Cozinho na minha casa, né? Então, como que eu vou gerenciar, como que eu vou coordenar uma cozinheira, uma ajudante, se eu não sei fazer, né? Também preciso de assessoria, né? Já estou em contato com pessoas que vão me assessorar nesse sentido. Eu não tinha o serviço de jantar no hotel, né? Nós estamos numa cidade pequena, os restaurantes são restritos, um dia está aberto, um dia não está. Então, no dia de maior movimento, de segunda a quinta-feira, eu precisei abrir o hotel, né? E a minha cabeça era, eu nem quero ter lucro com isso, eu só quero uma comodidade para o hóspede. Com o tempo eu pensei, não, eu quero ter lucro disso, sim, eu preciso ter lucro disso. Então, a demanda, né, a necessidade, agora eu preciso colocar uma academia no meu hotel, né? Então, estou pensando sobre isso, né? Sobre colocar academia, o custo que vai ser isso. Eu vou aumentar a tarifa por causa disso? A curto prazo, não. Quem sabe a longo prazo, né? Então, a cabeça do gerente, do sócio administrador, e assim, eu imagino que cada gerente hoteleiro, cada gerente de setor, pensando como melhorar meu setor, como direcionar melhor minhas camareiras, como melhorar meu restaurante, né? Cardápio. E aí a gente fala também sobre pessoas, né? Sobre não administrativamente, mas a gente hoje tem uma grande dificuldade de administrar pessoas, personalidades, conflitos entre as pessoas, entre as cozinheiras, entre as camareiras, um ciúme, uma inveja, um apontamento para outra errada. Então a gente lida muito com isso, né? Talvez lá os sócios dos hotéis, a gente não tem noção disso, mas isso acontece muito. E a gente perde pessoas, né? A gente perde pessoas, perdi uma essa semana, né? Por falta de não conseguir se relacionar com a outra. E assim, a sensação que eu tenho é que eu não consegui resolver, mas acho que também nunca vou conseguir. Mas é isso, né, que está acontecendo na hotelaria também. A gente sabe do problema da rotatividade de pessoas, né? Que acho que é até um assunto que vai ser falado, né, amanhã. Olha, Deixa. as coisas acontecem. A gente já está indo para o encerramento e você levantou a bola. Agora eu vou chutar, vou fazer gol. Falando nisso, rotatividade, dificuldade com o pessoal, a gente sabe que mão de obra, não só na hotelaria, de maneira geral, em qualquer setor, hoje no Brasil é um desafio, não só no sentido de contratar, mas de lidar e depois, né, manter essa pessoa e mantê-la feliz, mantê-la engajada. E pensando nisso, né, considerando que receita é algo importante, custo é algo importante, pessoas são algo importantes para a hotelaria funcional, o próximo painel, o painel de amanhã, 8 horas da noite, será sobre retenção de colaboradores. A gente trouxe também 3 nomes muito especiais para falarem sobre esse assunto e eles estarão conosco amanhã. Então você não pode perder a transmissão aqui no perfil da Lasca Amenities, às 8 horas da noite, sobre retenção de colaboradores. Vai ser o último painel do fórum. Já se encaminhando, pessoal, para o final, eu queria convidar para conversar um pouco com a gente, ele já esteve conosco ontem, o Robson Martins, que é representante aqui
da Fraternidade Policial, que é a beneficiária das nossas arrecadações. Você pode fazer através dessa chave Pix que aparece na nossa tela. Você pode doar diretamente para eles. Robson, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a acolhida do Daniel, o convite para a Fraternidade Policial estar aqui com vocês. Me chamo Robson Martins, sou policial penal aqui no estado do Paraná há 20 anos e eu e outros integrantes das forças policiais resolvemos criar a Fraternidade Policial. Fraternidade Policial é essa que é composta por todos os servidores públicos das polícias federal, polícias rodoviária federal, polícia penal federal, polícia militar, corpo de bombeiros, polícia civil, polícia penal estadual e agentes de trânsito previstas no artigo 144. A nossa criação da instituição, que ela é sem fins lucrativos, ela é destinada exclusivamente ao amparo do policial vítima, no exercício da função ou em razão dela. E o que é esse amparo? Esse amparo é um acolhimento imediato em casos graves, em casos, infelizmente, já tivemos o nosso caso 01 aqui em Cascavel, quando um policial ele tomba em serviço, por vezes o Estado, a União, o município, é um tanto quanto moroso em algumas assistências. E a fraternidade, ela entra nesse quesito. No momento, no ato, seja no velório, estaremos lá com profissionais da área de psicologia, temos policiais capacitados, policiais psicólogos que estarão presentes, dando o apoio, o suporte à família daquele que tombou em serviço. Nosso caso 01 aqui em Cascavel é do soldado da Polícia Militar que tombou em serviço, ele foi assassinado no exercício da função, onde ele deixou esposa, filhos, o filho menor de 6 meses e a fraternidade policial, infelizmente, no ano da sua fundação, 30 dias depois, já absorveu esse caso. Atuamos nesse caso, prestando toda assistência, principalmente assistência jurídica a essa família. Colhemos frutos dessa assistência. O assassino será conduzido ao tribunal do júri aqui da comarca de Cascavel, onde possivelmente será condenado. E isso é uma resposta da sociedade. Isso é uma resposta da sociedade organizada, que inclusive também faz parte da fraternidade policial. Nosso presidente é o Rafael Lorenzo, que ele é um civil. Inclusive isso fizemos para que fique isonômico, nenhuma força e nem outra, e sim um integrante da sociedade, ministrando esses recursos. Recursos esses que nós estamos aqui hoje convidando vocês que estão nos ouvindo a participar. Não importa a quantia, tem o Pix aqui em tela, vocês estarão ajudando a acolher a família daquele policial que por vezes sai de sua casa e não volta mais. E nesse sentido, a fraternidade policial foi criada e nós agradecemos ao Daniel pelo convite, né, no primeiro fórum de hotelaria funcional. E é uma honra estar com os senhores e cumprimentando o Daniel e cumprimento aos senhores e espero poder, a polícia, todas as forças, poder estar auxiliando o ramo de atividade dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Robson. Foi novamente um prazer ter você aqui com a gente na nossa transmissão para trazer um pouco daquilo que a fraternidade faz de serviço
àqueles que prestam um serviço tão necessário que é manter a nossa casa, né, nosso lar, a nossa cidade segura. Eu falei isso ontem, repito hoje, a hotelaria nasce historicamente como uma necessidade de segurança, de abrigo, proteção aos viajantes. Né? Um local onde você... Eu peço desculpas, novamente a live caiu, alguma perseguição ao fórum, o Instagram não gosta dos hoteleiros, então, sei lá o que está acontecendo, mas a gente resolveu, voltamos aqui para nos despedir, só continuando, agradecer novamente, né, em seu nome, Robson, o serviço que é prestado pela Fraternidade, também o serviço que é prestado por todos os policiais. A hotelaria agradece, acho que a sociedade agradece. E fica aqui o meu apelo, por favor, contribua, a chave Pix está aqui, faça sua doação de qualquer valor, com certeza vai fazer a diferença para as atividades da Fraternidade Policial. Por último, eu gostaria de pedir as considerações finais dos nossos convidados. Queria pedir para aquele que abriu, Rafael, se despeça do nosso público, infelizmente. Eu acho que a gente está com um tempo avançado de agenda, gostaria de deixar um outro pensamento aqui, mas acho que não faz muito sentido. Eu quero agradecer a presença da Anne e do Felipe. Foi um bate-papo muito rico, eu estava com um pouco de ansiedade ali, embora eu pareça experiente, mas eu sou muito ansioso, quem me conhece. E foi muito legal, foi muito bacana. Quero agradecer a todos os ouvintes que participaram, todos os ouvintes que fizeram as doações, né? E deixar aqui também ao Robson, obrigado também, Robson, por estar aqui conosco nesse desfecho. E deixar registrado aqui publicamente, né, a minha admiração pelo Daniel, porque ele é um profissional muito jovem, né? Ele passa muita credibilidade aí nas visitas, todos os atendimentos, né? Nos negócios que ele representa. E por essa iniciativa, né? Porque é muito bacana estar conectando, né, nós, né, empresários, profissionais, e está proporcionando ao público, né, como ele disse ali, a gente viu ontem também, acho que mais de 80% da hotelaria, né, formada de pequenos hotéis, né? Então, recomendo, né, e sugiro que você faça mais fóruns como esse, o Daniel. Um abraço a todos, boa noite. Com certeza faremos, Rafael. Agradeço aí os cumprimentos. Só reforçar que esse evento é uma iniciativa da Alaska Amenities e da Notoria Marketing. Eu não poderia deixar de reforçar isso. E eu agradeço os elogios e eu enalteço aqui todos aqueles que fizeram a parte desse momento. E com certeza haverá mais fóruns. Se tudo der certo ano que vem, presencialmente. Fiquem atentos. Felipe, agora, por favor, sua vez. Quero agradecer a todos. O Rafael foi muito bem nas palavras finais dele. Faço das deles as minhas palavras também. Agradecer aí ao convite, a essa troca de ideias, a Anne, o Rafael, o Robson pela presença dele também. Enfim, foi uma troca de conhecimento, né? Sabedoria. Todo mundo tem um pouco a agregar. É importante esse debate, essa pluralidade de ideias, né? Todo conhecimento ele agrega um pouco que seja, ele tem um resultado positivo, tá? Não vou me prolongar aqui muito. Faço convite a todos também que estão presentes a participar amanhã. É um tema que eu adoro também, né? A Anne começou já, eu achei sensacional o tema. Farei presente também e agradeço a todos pela oportunidade da fala. Obrigado, viu? Eu que agradeço ter aceitado o convite. Felipe, seu hotel é fantástico. Minha irmã se hospedou no final do ano lá, passou as férias, ela gostou demais. Anne, por favor, encerre com chave de ouro. Boa noite, obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu me comunico, né, falando em hotel. Quando teve essa oportunidade de investimento, né, meu primeiro emprego com 18 anos foi recepcionista de um hotel. E parece que ficou tão vivo em mim. E era um hotel de 40 quartos, mas era tudo certinho. Era o gerente de compras, era a gerente geral, era a governanta, que eu não gostava dela. Muito dura, muito séria, mas era o papel dela, hoje eu entendo ela. E obrigada pela oportunidade de falar. Quero convidar a todos a se hospedar no Grand Rio Hotel. Nós estamos aqui próximo a Ponta Grossa, né? Curitiba, Ponta Grossa, Carambeí, Castro. Nós estamos na rota para São Paulo.
E convido a todos a estarem, passar aqui, conhecer o nosso hotel. Felipe, Rafael, obrigada pelas contribuições, né? Vou seguir lá no Instagram, né? Meu filho está na Cidade de Leste, vou para Foz. Vou ficar lá. E Daniel também. Eu não sei a idade do Daniel, mas é um menino muito esperto, tem cara de novinho, mas já muito avançado, né? No seu conhecimento, na sua postura de vendas, né? Muito sério, né? Eu tenho minhas amenidades aí, né? Da qual tenho uma interlocução com o Daniel, do qual chega tudo muito perfeito, muito certo. E doem para a fraternidade. Ontem, Grand Rio Hotel doou, né? Hoje nós vamos doar novamente um valor. E amanhã vou estar assistindo também, né? Então, ao escolher um tema, ao falar um tema, eu escolhi esse, da qual tenho mais propriedade e necessito assistir o de amanhã. Então, estamos aí convidando a todos. Perfeito, Anne. Muito obrigado, gente. Em nome da Las Amenities, que fornece esses produtos maravilhosos para a hotelaria funcional. Ontem eu esqueci de trazer, mas hoje eu trouxe. E da Nosória Marketing, que ajuda hotéis de todos os tipos a aprenderem mais sobre hotelaria, a se conectarem com mais hoteleiros e principalmente a conquistarem mais reservas diretas. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a presença de todos os nossos convidados, a sua audiência nesta noite para mais um painel do primeiro Fórum da Hotelaria Funcional. Desejo que você tenha um bom descanso, um bom dia de trabalho amanhã e a gente se encontra para o último painel, 8 horas da noite, aqui no perfil da Las Amenities. Até lá. Muito obrigado.